Você já viu uma borboleta tentando sair do casulo? Não é uma coisa tão bonita de ver, porque parece que demora, parece que ela tá sofrendo, que ela tá sentindo dor, porque lá dentro ela se contorce, faz força e para e recomeça. E eu acho que a primeira tentação que a gente tem é querer ajudar num sentido superficial, porque na verdade a gente quer resolver. E esse é um episódio um pouco para problematizar uma das principais características que atribuíram a mim como algo positivo, alguém que resolve problemas. Essa borboleta tentando sair do seu casulo, essa tentativa parece um problema. A solução seria ela sair o mais rápido possível, da maneira mais otimizada e produtiva do casulo, para ela começar a viver, para ela começar a produzir o seu sentido de estar. A demora, o estado de espera, todo o esforço e a luta parece uma etapa que a gente precisa necessariamente encurtar. Primeiro, superficialmente, porque quer ajudar a borboleta, mas principalmente porque nós, como humanos observadores, não toleramos a espera. E aí, se a gente pega uma tesoura e dá um talho para aliviar, a borboleta pode nunca voar. Essa resistência ao erro, ao processo, é algo muito característico dessa sociedade hiperconectada. Como eu disse, superficialmente você quer ajudar esse ser maravilhoso a sair e ter a própria vida. Mas é muito mais sobre o nosso desconforto com a inação. Um tema que eu quero trazer desde a primeira temporada, mas um tema que corta a minha carne, porque justamente eu sempre fui tida como alguém que resolve, alguém muito ativa, proativa, comunicativa, todos os IVAs que você pode imaginar. Então o começo desse episódio é uma crítica ao imediatismo, esse mundo moderno que ensinou que agir necessariamente é igual a resolver. Ela exige respostas imediatas, curtida, resultado, tudo para ontem. Conversa muito com a ideia de querer o mirante, o grande vislumbre daquela paisagem, mas não querer fazer a trilha. As pessoas querem cada vez mais rápido as respostas. E quando eu falo as pessoas, com certeza me incluo. Simplesmente é quase impossível, hoje em dia, ouvir um áudio do WhatsApp na velocidade 1, a velocidade, entre aspas, normal, como sempre foi. É automático, eu já coloco no 1.5. E se eu consigo entender direito a pessoa, eu já coloco no 2.0. Daqui a pouco eu vou me acostumando com essa velocidade. Nós conseguimos acompanhar até mais rápido conteúdos de 2.0, 2.5 de velocidade, mas se você coloca no 0.75, que está ali por questão de acessibilidade, isso te incomoda. Cada vez mais a gente tem uma tolerância menor a esperar as coisas e respeitar o tempo que aquilo leva. Se você faz uma pergunta para, sei lá, uma inteligência artificial, isso já aconteceu algumas vezes comigo, e ela não responde imediatamente, ela diz que vai pensar, ela diz que daqui a pouco vai estar pronto. Você não tem vontade de dar uma ali de patrão e falar, trabalhe pra mim, o que você tá fazendo? É pra entregar agora. Como assim eu te fiz uma pergunta e você não me respondeu imediatamente? Como assim eu te solicitei uma ação e você não parou tudo e foi fazer exatamente o que eu tava querendo? Então não é sobre a ação, sobre não respeitar o tempo que as coisas levam, não entender. É sobre a nossa dificuldade de esperar o prazo, essa ideia do longo prazo, do planejamento, de entender que lá na frente valerá a pena, virou um conceito radical, é quase que ameaçador. Por isso que eu falo que colocar o podcast, falar com o fluxo de pensamento, os aforismos, o tempo que leva, às vezes eu me incomodo, às vezes eu tenho que dividir em dois. E quando eu divido em dois, eu vou e falo, olha, eu dividi em dois, porque eu não tolerei isso, porque as pessoas não vão conseguir ouvir. E eu fico colocando muitas vezes o problema no conteúdo. Mas sinceramente não tá no conteúdo.
tá na sociedade de modo geral, nas pessoas que não estão aguentando mais esperar o tempo nem da conversa, da reclamação, da informação. É a verdadeira frase: oi, tá tudo bem? Você encontra alguém na rua, um conhecido, um colega, e pergunta: tá tudo bem? Você não quer ouvir que não está tudo bem. Pra no máximo falar assim: pô, que triste, e seguir a vida. Porque se a pessoa começa a desabafar, você se arrepende de ter perguntado. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Se eu vou perguntar pra alguém: ah, tá tudo bem com você? E a pessoa fala que não e começa a desabafar, você realmente para e pensa: opa, vamos ouvir. Nossa, que triste que você tá mal, vamos ouvir o que tá acontecendo. E se dedica? Não, porque enquanto você está se dedicando a essa pessoa, você está deixando de fazer outras, você está deixando de aproveitar oportunidades, entende? Então, são esses caminhos de reflexão que eu quero trazer, porque para falar de inação, a consciência da não ação, escolher não agir, eu preciso primeiro pontuar essa necessidade urgente de fazer tudo. Tudo, em todo lugar, em todo tempo. Essa ideia de se eu pesquiso algo, eu tenho que ter resposta na hora. Se alguém me faz uma pergunta, eu tenho que ter um posicionamento completo na hora. As pessoas assumem tanto o seu autocentrismo que entendem que as suas demandas são mais importantes do que as outras. Existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. E você não consegue subverter a ordem. Se você tentar recolher um vegetal da terra antes da hora, ele não vai estar próprio para alimentação, próprio para exportação. Ou seja, por mais que a natureza, que é cíclica, que tem o seu tempo, uma gestação, etc, etc, por mais que a natureza entregue os dados da realidade que você não deveria, não é interessante tentar otimizar tudo, porque a natureza vive de um jeito e a sociedade é estruturada de outro tanto. Na sociedade, tempo é dinheiro, quanto menos tempo fizer, melhor, quanto mais rápido, e na qualidade máxima, porque aparentemente todo mundo é robô. Enquanto na natureza, as coisas levam tempo, elas são cíclicas, existe um predatismo que é natural. Aquilo que a gente vê como terrível, a morte, na natureza tem um outro significado, tem sobrevivência. Aquilo que a gente entende como parasita, né, uma pessoa que fica te parasitando ali, na natureza tem outros sentidos. O parasita pode ter inclusive o comensalismo, onde os seres, os animais, eles se beneficiam do parasita também, não atrapalha. Então aquilo que é bom para a sociedade não necessariamente é bom para a natureza. Mas nós, como sociedade, eu sempre falo sociedade, o corpo humano, nós, seres humanos, nós viemos depois. Essa é a única certeza que a gente tem, que já tinha alguma coisa aqui, e essa alguma coisa era o planeta em sua totalidade, era a natureza. Então, você já parou para pensar em quantas coisas tentou fazer no automático, tentou fazer de maneira mais otimizada, e isso, na verdade, trouxe uma desqualidade, uma desqualificação do que você estava fazendo? A gente não só consegue não consegue esperar, ter calma, paciência, resiliência, tudo isso é o contrário de produtividade, na verdade, na visão subjetiva, na versão externa. Na verdade, eu acho que a gente tem uma dificuldade também de não fazer nada. Como assim eu não estou apagando um incêndio? Como assim não tem uma demanda urgente para entregar? Como assim eu posso ter tempo de qualidade para mim, para minha família, tempo do autocuidado? A gente nem sabe o que fazer com o tempo livre. Então não é melhor não ter? Não é melhor usar o tempo livre para estudar enquanto eles dormem? Todas essas problemáticas já foram aprofundadas em outros episódios, pegando do final da primeira temporada para o começo dessa segunda. E eu indico muito, querido ouvinte, que você reouça, caso você já tenha escutado, com uma nova consciência e juventude. Eu sempre vou trazer uma música. Por quê? Talvez as primeiras reflexões levem para um caminho de produtividade, quase como um passo a passo. Reflita sobre onde você está para entender onde você quer chegar. E
muitas vezes não querer chegar no momento que todo mundo diz que é o ideal, é uma das melhores escolhas. Existe um conceito do taoísmo chamado Yuwen, é uma não ação. Mas é mais do que não ação, é não forçar, não força a barra, sabe? Não é uma preguiça, é uma arte de agir no momento certo, com a força certa, sem excesso. É uma metáfora como a água, no taoísmo clássico, né? A água, ela não fica brigando com a rocha. Ela contorna, ela é fluida, é uma inteligência de fluxo. É o fazer sem fazer, você age sem esforço. Porque também tem isso. Parece que tudo aquilo que é conquistado sem esforço, acho que até a ideia de conquista, para pessoas medianas, eu quero dizer classe média, pessoas que não são hiper privilegiadas e tudo mais. Essas pessoas, se não tiver esforço, parece que não valeu a pena. Entende? Nem tudo precisa ser como eu posso dizer, as obras de Teseu, nem tudo precisa ser uma odisseia, nem tudo precisa ser uma eterna batalha, um campo. As coisas, se elas não forem difíceis, elas parecem que não têm valor. E quando foi isso? Amar necessariamente é sofrer, se não sofrer não foi amor. Quem foi que disse? A gente não só não sabe esperar, não tem tolerância ao tempo, não sabe apreciar o tempo, ter um processo de fruição, olhar para as coisas em volta quando não está tudo pegando fogo, como a gente também tende a romantizar o sofrimento, porque muitas vezes agir está atrelado no nosso subconsciente a sofrer. Então, agir é resolver, e resolver necessariamente é sofrer. Mas se eu correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se eu resolvo o problema, eu sofro. E se eu não resolvo o problema, eu sofro também. Essa metáfora da borboleta pode ser tanto você como observador de alguém sofrendo, ou a ânsia de ajudar a nós mesmos. A gente quer resolver tudo agora. E essa pressa muitas vezes atrapalha o nosso desenvolvimento. A ação, numa questão de plantar e colher, plantar não é a parte mais importante. Preparar a terra, adubar, esperar, cuidar, regar, escolher. Saúde pra mim. Desculpa. Saúde pra mim. Escolher o terreno fértil. Desculpa. Eu falo isso desde o primeiro episódio, que a esperança não é um otimismo cego. É quando você trabalha ativamente. Saúde. Sim, eu vou botar essa questão do espirro como disclaimer. Eu espirrei muito ao longo do episódio. É você preparar o terreno, você melhorar o ambiente. Para aí sim entender que existe uma probabilidade de você plantar e de você colher. Eu preciso mudar a realidade para ter alguma esperança, entende? É um movimento de cultura de respostas prontas, sendo que algumas perguntas, elas merecem uma pausa para refletir. Inclusive tem um lado do meu cérebro que trabalha a questão de autocrítica e perfeccionismo, que tá incomodadíssimo de eu estar espirrando. Olha que constrangimento, olha que falta de profissionalismo. O quê? Uma questão de saúde? Aí eu mesma vou desafiar esse pensamento. Uma questão de saúde? Se é isso que vai fazer a pessoa perder a linha de raciocínio, será que ela tá realmente ouvindo? Será que ela tá realmente conectada? Sim! Eita, essa foi brava. As pessoas não estão acostumadas a desconforto. Ao desconforto que o outro causa, nem o que você mesmo causa. As pessoas não estão acostumadas nem a identificar o que causa desconforto. Por quê? Porque elas estão mais preocupadas em resolver problema do que viver. Viver esse momento que você está na Terra. Parabéns, você está vivendo agora. Isso é vida. O que a gente está fazendo com a vida? Resolvendo problema? Ué, só isso? Sabe? A gente não está
observando o próprio corpo, respeitando o próprio corpo e o corpo alheio, entendendo que não tem como eu pausar o episódio toda vez que eu for espirrar, porque aí sim eu vou perder o fluxo de pensamento, mas que isso também não é uma coisa para ser resolvida. Pode ter incomodado você, e eu sinto muito porque também me incomodou. Mas isso não é um problema, isso não vai ser resolvido. Isso é só o que é. As pessoas também, e quando eu falo as pessoas, eu sempre corto na minha carne. A gente não tá acostumado com fuga de padrões, quebra de padrões. Se eu fosse levar para o conceito de marketing, o espirro seria uma quebra de padrão. Em tese, é o que traria personalidade, inclusive, para esse episódio. Mas escolher não desrespeitar o meu corpo que está espirrando e continuar falando é um conceito, na verdade, de inação. Continuar a ação, na verdade, mesmo que não esteja perfeito. Eu não estou esperando o momento perfeito, eu estou agindo num fluxo, na verdade, não só de pensamento, mas de própria ação. A ideia... Desculpa. A ideia de que talvez ser pau para toda hora vai ter obra, a gente está viciado em informação, comunicação, ação, que é igual a resolver, que é igual a não esperar. Então, se a gente tá num momento que precisa olhar para si, a gente se sente culpado, porque esse vazio, ele assusta. Você não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer quando eu não tenho problema para resolver. Tem uma diferença que eu acho importante, que é uma ação reativa. Ela é diferente de uma ação criativa. A reativa é apagar um incêndio, mas a criativa é essa preparação de solo, mantém a gente ocupada. Uma, que é essa ideia de eu estou fazendo alguma coisa, olha como eu faço. E o outro, mantém a gente vivo, conectado, no presente. Escolher não agir, buscar inclusive melhores recursos, mais entendimento, dar o tempo que a coisa precisa, reler um texto. Autores, escritores que escutam, tem muito isso. Você escreve um texto, você necessariamente tem que deixar ele descansando um tempinho na gaveta para ele amadurecer, para você amadurecer, ler de novo e com esse novo olhar entender se tá legal, para que público que é. Só que se a gente tem que postar uma pauta quente do dia, cadê o tempo da revisão? Cadê o tempo desse texto descansar? Cadê o tempo da gente descansar? Porque tá escrevendo ali com sono, errou, ortografia, não sei o quê. A gente não tem tempo nem para corrigir. Então, infelizmente, eu acho que a gente tá num, eu odeio esse termo, mas um ciclo vicioso, que a pausa, que o descanso, eles são problemas. E a gente tem que resolver isso. E até na pausa, a gente tem que ter um hobby, que não é só um hobby criativo, ele necessariamente tem que ser um hobby de performance. Eu não posso só pintar Bob Goods. Eu tenho que pintar como aquele cara no Instagram pinta. Eu não posso só, pintar esse vaso. Eu tenho que ir numa feira, comprar um vaso de cerâmica fria, fazer e filmar. E eu não tô criticando o filmar em si, o produzir conteúdo em si, o registrar a própria vida num movimento anacrônico. Eu tô falando que a gente não tolera nem só esperar, não agir o tempo todo, respeitar as condições daquele momento para depois transformá-las. A gente não tolera nem fazer pouco. Essa ideia de hoje eu vou fazer isso aqui porque é o que dá, porque eu ainda não sei, porque ainda não tá na minha zona de aprendizado, a gente não tolera. E eu falo, gente, eu tô falando pra mim também. Começar alguma coisa e não ser imediatamente excelente é desestimulante. Como assim? Ah, não, mas eu não tenho tempo pra ficar aprendendo do zero. Ué, se você não sabe, você tem que aprender do zero. A gente não tá muito humilde também como sociedade. Eu acho que essa questão de todo mundo ter um celular com uma ferramenta que dá todas as respostas, mesmo que essa ferramenta alucine, invente dados, essa sensação de onisciência, onipresença e faltando onipotência, acho que só falta isso pra gente, dá uma falsa sensação de que somos especialistas.
E se somos especialistas, sabemos resolver. E se sabemos resolver, não precisamos esperar para fazer, porque a meta é resolver. Eu disse tudo isso, não sei se deu para entender, espero que sim, mas não cabe a mim saber se você conseguiu compreender ou saber se eu mesma consegui compreender. Eu acho que eu só quero deixar um convite especial do episódio, que geralmente eu peço para você entrar no @JennyAtfer no Instagram para ver os conteúdos ramificados, seguir o podcast, mas vamos só por, 5 minutos. 5 minutos. Pensar. O que acontece no Brasil, no mundo, na minha casa, se eu não agir agora? Se eu esperar? Se eu confiar que o processo está acontecendo sem esse esforço todo do meu controle ou dessa tentativa de controle? Porque na metáfora que nós somos a borboleta ela não precisa de ajuda, ela precisa de tempo. E talvez eu, você, nós também. É isso. Até um próximo episódio. Se Deus quiser, um super beijo e tchau!